Olá, estamos aqui em mais o sexto episódio do Pod do Zé na segunda temporada, parte um e parte 2. Na parte um temos uma grata surpresa, hein? Hoje, o entrevistador será entrevistado. E quem fará este papel hoje da entrevistadora é a senhora... Vivian Ramos. Muito obrigado pelo aceitar o convite, viu, dona Vivian Ramos? A primeira parte do sexto episódio é todo seu. Ah, tá. Obrigada. Vamos começar. Hoje o entrevistador vai ser entrevistado, né? Vamos começar. Quem é José Manuel Ramos? Resuma um pouco da sua história. Olha, é bem interessante que a gente vai conversar agora, porque quando a gente tenta sintetizar nossas histórias, a nossa história, melhor dizendo, a gente começa a pensar assim, em quem nós estamos nos transformando, o que nós já fomos. Então, eu penso assim, originalmente, eu sou de uma família cabocla bem grande. Na verdade, se você olhar para mim, você vai ver realmente os traços caboclos em mim. Eu venho de uma família de origem pela mãe portuguesa, eu venho pela parte do pai de origem indígena, que também tem lá as suas origens negras. Então a gente está falando de povos originários, indígenas, a gente está falando de negros, a gente está falando de brancos. E o que é o caboclo, senão a mistura do negro, branco e índio? E esse caboclo adora os hábitos caboclos, adora os costumes, né? A comida, a forma de se divertir, e isso faz com que eu valorize muito a nossa região. Então, todo o conhecimento técnico, científico, toda a minha formação e a educação que eu tive da minha mãe é para que eu me torne alguém útil para a Amazônia, os amazônidas, o Amazonas e todos nós conterrâneos e parceiros. Mas se eu fosse me resumir numa história de vida, eu ainda estou escrevendo essa história. E aí, como o Fernando Pessoa diz, um dia ela vai se tornar sublime porque eu vou continuar trabalhando para que o José Manuel seja uma pessoa que construa legado e que tenha paz de espírito. Que bom. E José, como foi o começo dos trabalhos em gestão e consultoria profissionais? Conta um pouquinho pra gente. Cara, isso é muito legal, porque eu sempre quis trabalhar, né? Com 16 anos, por exemplo, mas vale lembrar aqui que eu tinha uma forma de trabalho que era a parte esportiva, né? Eu participei de um projeto, à época então, de um clube aqui de Manaus, para entre 92, 93 até 98, fazer parte de uma equipe de voleibol. E ali nós tínhamos um auxílio de custo de vida, né? Já era um trabalho como atleta. Aí vale lembrar que essa fase da minha vida, adolescência, me ajudou muito, contribuiu muito para a formação que eu tenho hoje, né? A formação de uma pessoa competitiva, uma pessoa que é bastante disciplinada, centrada. O esporte me ajudou muito. Mas eu queria mais que isso, né? E aí, aos 16 anos, eu conheci, à época, uma pessoa que morava no bairro também, ele tinha uma videolocadora. E aí ele queria, só que ele trabalhava também em outras situações, mas ele queria alguém para cuidar dessa videolocadora. Quem não lembra aí que era uma fita VHS de vídeo, e eu ajudei ele a organizar essa videolocadora na garagem da casa dele. E aí começou os trabalhos, né? Eu gostando daquilo, gostando do que era organizar algo para se trabalhar, para buscar resultado, para se ter ali recursos. E depois, após o ensino médio, eu fui trabalhar numa casa de entretenimento no ano 2000. E foi aí que eu também conheci a pessoa que mudou a minha vida e até hoje está comigo, né? Depois a gente fala um pouco mais dessa pessoa. E aí o que aconteceu? Eu entrei ali como auxiliar assistente, porém o trabalho foi surgindo e já foi chamando a atenção pelos proprietários e eles pediram para assumir um cargo já de responsabilidade nas operações. Então veja bem, eu tinha 20 anos, foi meu início no trabalho de gestão, então se você me perguntar, eu já tenho 26 anos trabalhando com gestão. Mas ali eu estava completamente verde. O que significa isso? Erros primários? Claro que vão acontecer. É um jovem entrando na gestão e o mercado vai dar as primeiras pancadas para aprender. E aí eu voltei. Eu trabalhei um ano lá, dei o resultado, com uma certa responsabilidade. Se a gente fosse caracterizar o que eu fazia na época, lá era uma forma de gerência operacional. E aí depois eu precisei parar para perguntar mesmo assim, e agora? O que eu quero? Eu dei um passo, segurei, ao invés de eu continuar para buscar mais cargos de gestão e responsabilidade, eu fui estudar. E aí eu fui estudar aquilo que eu sempre quis,
né, os negócios. Então, eu fui para a administração de empresas. E ao adentrar nessa fase dos estudos, o que aconteceu? Eu fui também, recebi um convite para atuar numa estatal, na área mais administrativa, de direção e presidência, na área administrativa financeira. E aí a gente entrou como analista e depois galgou até a assessoria, fazia parte de um núcleo, né, de gestão da parte financeira e da diretoria daquela empresa. E após a formação, né, em 2005, começaram a surgir aí situações bem importantes de experiências, né? Aí a pergunta que você falou agora foi o início, tanto na gestão como na consultoria, é isso? Isso. Pois então, aí continuando na gestão. E aí, após 2005, eu assumi um cargo de gerência de marketing numa empresa de tecnologia. E aí uma experiência muito bacana que a gente vai contar lá na frente, muito marcante. Depois gerência financeira, gerência administrativa financeira, e a gente foi alcançando alguns cargos bem interessantes, até ter uma experiência de vida que a gente também pode relatar daqui a pouco. E nessas experiências a gente foi gerente financeiro numa empresa de entretenimento de franquias nacionais, gerente de marketing numa empresa de tecnologia, controller num grupo de alimentação e também compliance numa rede de grupos de varejo. E na consultoria foi justamente após uma fase da minha vida de saúde, onde eu era vamos imaginar um atleta que tem uma contusão séria, como o Ronaldo Fenômeno, e aí a performance dele depois começa a perguntar se vai ou não ainda continuar com aquele nível. Porque quando você chega na fase de gerência de empresas, controle e compliance, a gente classifica isso de alta performance, ou seja, são gestores de outro nível, né? E aí a gente, profissional. E aí após essa situação de doença grave, a gente precisou se readaptar. Foi aí que surgiu o convite de um parceiro à época, que ele tinha uma empresa de auditoria e consultoria, e nos convidou para atuar como auditor. E a gente atuou como auditor um tempo e também depois como consultor na parte da empresa dele, onde em seguida, sendo essa parceria, já foram surgindo alguns clientes, isso em 2010. E aí a gente tem uma história bem interessante, que de 2010 até agora, 2016, a gente já teve aí mais de 100 empresas como consultoria empresarial. E aí, nessas 100 empresas, a gente já teve números bem significativos aí de contribuição na parte de faturamentos, lucros, e também resultados muito importantes de estruturação, reestruturação e expansão de negócios e empresas. Focado, né, o posicionamento do José Manuel da JMR, ele foi focado nas micro, pequenas e médias empresas, devido às realidades e necessidades que eles enfrentam. Mas aí vem uma situação muito importante. Por que eu escolhi esse posicionamento? Porque eu escolhi consultoria profissional de gestão desde 2010, atuando com micro, pequenas e médias empresas, porque elas são mais de 90% das empresas no Brasil e elas têm realidades que são bem diferentes, bem cotidianas. E aí, o que eu já tinha de bagagem que eu alcancei na década de 2000 a 2010 como gestor profissional, a gente foi contribuir na consultoria de gestão profissional para micro, pequenas e médias empresas nesses 16 anos. Tá bom esse resumo? Tá bom. José, também nós sabemos que você é professor universitário, né? Nos conte um pouquinho de como foi o início e a sua experiência na educação. Olha, esse foi um convite muito importante, porque eu sou apaixonado pela gestão. O Jobs, ele fala algo bem interessante. Você só consegue fazer algo bem feito se você amar o que você faz, né? Então, a gente tem uma paixão muito grande pela gestão. A gente tem essência de trabalhar com a gestão. Tanto que a gente tem como causa, né, a gestão, a liderança, os negócios. E aí, quando eu recebi esse convite, o primeiro convite até foi junto com a consultoria, até, né, no mesmo ano, para a gente dar aula de MBA, para MBA voltado para a gestão da saúde. Porém, entre 2010 e 2013, a gente navegou bastante em MBAs pós-graduação. Mas eu também sempre quis, com paixão, estar na graduação, principalmente a administração, a galera da contabilidade, da economia, os nossos núcleos de negócio, né? Ensinando gestão também para outras áreas, exatas, biológica e saúde. E aí, em 2013, um professor, que eu tinha muita admiração, ele precisava se licenciar para fazer outros projetos. E aí a instituição perguntou assim: quem você indica? E aí ele falou: olha, tem um ex-aluno que ele já tem um trabalho muito consolidado na área da gestão e ele seria um ótimo professor, além de eu saber já dos trabalhos dele.
E aí, em 2013, a gente assumiu, né, numa das grandes instituições aqui do Brasil e do Amazonas, e também foi a instituição que me formou, e eu tenho um carinho muito grande por essa instituição. Né, a causa que a gente tem de relação é uma gratidão enorme, e desde 2013 a gente está nessa instituição fazendo com aquilo que a gente ama, né? Aulas de gestão e negócio com o propósito que saiam de lá mentes para a tomada de decisões inteligentes nos negócios e contribuam para o desenvolvimento de Manaus, Amazonas e da região norte. Isso é paixão. Que bom. José, nos conte um pouco quais são os desafios como gestor e consultor e também nos fale um pouco sobre os seus clientes e como funciona a consultoria profissional de gestão. Olha, isso é muito importante. Qual é o desafio de um gestor? O que a gente chama de gestor profissional? São aquelas pessoas que vão comandar, liderar departamentos e empresas. Então, são dadas a essas pessoas, a esses profissionais, o poder de conduzir recursos, principalmente pessoas, finanças, para resultados. E se você entregar isso para as pessoas que não estão preparadas, o risco é muito grande. Esse risco é tão grande que você pode aí justamente comprometer aquele setor, aquela empresa, aquele negócio. Por isso que tem muitas empresas hoje que não é que o negócio não seja bom, não é que o produto ou serviço dela não tenha qualidade, não é que não tenha público, falta gestão. Só que quem pratica essa gestão são os gestores profissionais. Então, onde eles estão? Eles estão preparados ou não? E isso se aprende. O principal desafio hoje para uma mente de gestão trabalhar é quebra-se paradigmas que atrasam principalmente visão e pensamento empresarial, mercadológico e de vida, viu? O gestor ele tem um compromisso muito grande em desenvolver a sociedade, as pessoas e aquele negócio. Então, se hoje você me perguntasse, a gestão é uma questão cultural. Tá? O profissional de gestão ele tem que melhorar a sua visão, o pensamento e alinhar, atualizar seus paradigmas para que ele tenha esse entendimento e permita-se aprender, trabalhar e desenvolver. Por que, senhora Vivian Ramos? Porque a forma como é pressionado e cobrado o gestor e o líder, ele requer essa preparação. Se ele não tiver essa preparação, ele vai entender que aquilo é errado, quando, na verdade, o que ele precisa fazer é como lidar com pressão e cobranças e aquele setor, aquele departamento, aquela empresa, aquele negócio, aquele mercado possa ser entregue os resultados de forma profissional. E todo gestor profissional a gente desenvolve. Ele não é feito de uma hora para outra. E, às vezes, algumas áreas eles têm um tempo também para desenvolver. Já para a consultoria profissional ou para o consultor, a gente tem algo bem interessante. O fato de você ser um excelente gestor não é garantia que você vai ser um excelente consultor de gestão. Pelo contrário, porque agora os trabalhos são diferentes, o que você vai produzir e entregar são diferentes, porque, vou dar um exemplo, se de repente a senhora for uma gestora comercial de uma empresa de varejo, você vai ter responsabilidade com aquele setor e com aquela empresa. Se a senhora vier para o lado da consultoria empresarial de varejo e comercial, o seu compromisso é como agora a senhora contribui para aquela empresa e aquele negócio, não de forma agora direta, mas uma forma indireta que isso possa ocorrer, orientando, recomendando, de forma profissional. Já imaginou receber uma orientação e uma recomendação não profissional? O que vai acontecer com o seu negócio? Você tem uma grande possibilidade de falhas e de o resultado não acontecer. Então, a responsabilidade do gestor é com a empresa, com o cargo e a função. A responsabilidade do consultor é com as orientações e recomendações que ele vai fazer para aquela empresa, para aquele negócio, para aquele mercado. Sobre clientes de consultoria. Cara, é muito bom o quanto a gente aprende e nos fortalece como profissional de consultoria de gestão. Mas se eu for falar sobre alguns clientes, a JMR, por exemplo, que a gente já tem há 16 anos, né? A gente tem aí mais de 100 clientes nas histórias, temos cases que nós chamamos, né? Temos histórias bem importantes. A gente pode aqui citar, por exemplo, um grupo de profissionais da saúde, à época de enfermagem, que precisava profissionalizar o seu trabalho e a sua empresa. E esse foi um trabalho muito árduo, foi um dos trabalhos que mais exigiram força, tempo, dedicação e a inteligência e o know-how que nós tínhamos. E o que aconteceu? Foi tão exitoso que essa empresa, junto com a sua presidência e diretoria à época, né, ganhou um prêmio nacional de profissionalização da sua gestão.
E aí a gente tem um outro case bem interessante, né? O de uma profissional psicóloga que ela era autônoma, é bem interessante isso. Por exemplo, isso se trata de uma estruturação profissional para expansão, né? E aí como é que a gente trabalha e trabalhou? A gente trabalha de forma profissional com diagnóstico situacional que vai permitir entender aquela realidade, aquela necessidade. Só que quem faz essa análise é um profissional. Se você entregar um diagnóstico aplicado profissionalmente para alguém analisar não profissional, ele não vai saber o que fazer com aquela análise. E aí o profissional analisa e recomenda qual é a estratégia mais adequada. Aí você tem tipos de estratégia. A estratégia de estruturação, a estratégia de reestruturação ou a estratégia de expansão. Como é que você vai entregar isso para quem não é profissional? E aí, quando nós trabalhamos, por exemplo, uma profissional autônoma da área de saúde, de psicologia, ela era uma autônoma, que precisava se tornar uma empreendedora para se tornar uma empresária. E aí foi bem realizado o diagnóstico, aquela profissional autônoma foi elaborado junto a ela uma estratégia de estruturação para expansão. E depois de 2, 3 anos, aquela profissional autônoma que tinha ali um faturamento de autônomo, hoje ela tem uma empresa consolidada, uma referência de nome no mercado da área que ela tem de clínica infantil e chegou aos 7 dígitos que a gente chama, ou seja, ela passou de 1 milhão. Então, como é que se faz isso, José Manuel, de uma hora para outra? Não. É com estratégia, é planejamento e com quem tem propriedade, né? Outro case bem importante era uma empresa de tecnologia. Esse case eu tenho muito carinho porque o proprietário, eu tenho muita admiração por ele, porém aí a gente consegue identificar bem. Existe a mente que tem uma inteligência chamada criativa, e muitas vezes quem se classifica nessa mente são os empreendedores. Aquelas pessoas que estão muito fora da caixinha, estão até em outra dimensão, como a gente pode brincar. Mas quem é essa mente criativa? É quem enxerga, quando ela vê muito além do que os outros veem. Nós, da área tecnicista, nós somos limitados, nós enxergamos aquilo que estudamos. E o Einstein, ele lembra disso. O Einstein, ele diz assim, eu só consigo, na verdade, ele nos ressalta que a imaginação é mais inteligente, é mais forte do que o conhecimento técnico. Então, ela diz que se a imaginação não existir, eu não tenho utilização do conhecimento técnico. Olha o que o Albert Einstein nos recomenda. A imaginação é mais importante que o conhecimento técnico. É ela que guia esse conhecimento. E aí, quando eu cheguei para diagnosticar nessa empresa de tecnologia, ela era uma empresa que já existia há 12, 13, 14 anos. Aí o que aconteceu? O proprietário já estava ali no limite. Por quê? Porque a esposa dele, que também era proprietária, estava quase que exigindo dele que ele também se tornasse gestor. Após o diagnóstico, eu, conversando com eles, eu disse, olha, aqui tem um dilema. Como é que essa mente criativa vai se tornar gestora se ela precisa de liberdade? E como é que essa mente de gestão técnica vai ser criativa se ela estudou para ser técnica? Então você tem um dilema. Ou você entende essas forças, que elas são diferentes e se convergem, ou você não vai conseguir fazer com que o negócio se torne competitivo. E muitas vezes isso gera tanta aflição porque a mente criativa acha que não é mais capaz e que não está conseguindo levar o negócio. E às vezes a mente que é técnica acha que não está fazendo o trabalho adequado. Mas basta a gente entender o seguinte, se eu sou uma mente criativa e essa mente criativa é a visão, é a estratégia, como é que eu posso ser usado então? Sou eu que levo a mente técnica. Então a mente técnica precisa da mente criativa para realizar. E ao identificar isso, a gente percebeu que o modelo de negócio, ele era bom. Porém, o modelo de gestão ele estava inadequado, porque estavam querendo aprisionar a mente criativa. Após isso, e identificar e mostrar para eles, é bem interessante quando a gente demonstra a realidade e necessidade de uma empresa. Esse casal de empreendedores dessa empresa de tecnologia, eles falaram, uau, agora a gente entende o que está passando. Por quê? Porque nós, como consultores profissionais, a gente é isso, a gente tem que mostrar a realidade e encarar como ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse, como disse Jack Welch. E aí o que aconteceu? Se montou uma estratégia de reestruturação para expandir. A reestruturação lá foi feita de que forma? Como era que estava agora o modelo de gestão para trabalhar essa mente criativa? Se estruturou para voltadas para projeto e voltadas justamente para uma forma mais ágil, né, de trabalhos. Então, os gerentes que na área de tecnologia são chamados de heads, eles foram alinhados, reajustados, realocados para que pudessem ser trabalhados se tivesse uma estrutura de gestão para se trabalhar. Resumindo, a consultoria, que era um projeto para durar lá 2 anos, durou 1 ano e meio,
e a empresa, quando eu saí, não era mais uma empresa, já era um grupo, ou seja, tinha 4 empresas, porque a gente encontrou a melhor forma de ter um modelo de gestão para atender esse modelo de negócio, para que a mente criativa continuasse criando mais projetos, mais produtos, e a mente de gestão agora tivesse um modelo de gestão para conduzir esse negócio. José Manuel, como é que faz isso? De forma profissional. A gente aprendeu no mercado como gestor, a gente aprendeu como consultor de gestão, e aqui estão 3 cases básicos de como são os desafios de se trabalhar. Tá bom por aí? Tá, né? A gente pensa que é fácil, mas não é, né? Não. Tá, José, e nos conte um pouco como é ser uma referência profissional, né, na área de gestão e consultoria. Olha, eu tive um CEO, na época que eu era controller de uma empresa, eu adorava conversar com ele, né? Ele já faleceu. Era papos altamente cabeça, sabe? Intelectual, de vida, de trabalho. Sempre bom você ter pessoas que alimentem o seu intelecto, viu? E aí ele falava o seguinte pra gente, ele, Manuel, nunca esqueça que a cadeira onde sentam as pessoas que decidem são as cadeiras que mais vão receber críticas, injustiças e será solitária. Mas os feitos delas jamais serão esquecidos. Então, quando você chega numa referência profissional, na verdade, a sua bagagem ela tem 3 características de classificação: responsabilidade, compromisso e trabalho. Se a gente for na ordem, na verdade, é um trabalho com compromisso e responsabilidade que leva a ser essa referência, esse prestígio. E aí o mercado é bem interessante que ele sempre vai reconhecer os profissionais responsáveis, comprometidos e que trabalham de forma profissional. E aí vem a responsabilidade, porque você não pode mais agora ficar falando qualquer situações. Você não pode agora estar falando qualquer bobagem. Você tem responsabilidade no que fala. Por isso que quando a gente, naquela área, se torna uma referência, a gente é convocado para palestra, para as aulas, para mentorias, que a gente já vai falar mais um pouco. Por quê? Porque você adquiriu uma autoridade. Você adquiriu uma propriedade. Que aí as pessoas que estão buscando também consolidar seu nome naquela área, ter uma assinatura, elas recorrem a quem já começou a ter um nome e uma assinatura. A gente mesmo faz isso, viu? Com quem a gente sempre respeita. Certa feita eu estava sentado com um colega da área que ele disse, olha, você já está no nível até muito acima do meu. Eu disse, jamais, pela referência que você me foi, a gente pode ter feito até algumas realizações bem importantes. Mas a forma como eu enxergo era como eu ainda quero me tornar, em serenidade, lucidez e poder de decisão. A gente chega lá, praticando a gente chega lá. Mas a mensagem que o ressalvo que eu quero dar é, se você, a partir do momento, conquistou um destaque na área que você quer atuar, você saiba que você vai ser mais cobrado, mais pressionado. E aí você vai ter que continuar alimentando ao seu compromisso com a sua profissão, o seu respeito com a sua carreira, a responsabilidade com a propriedade e com a autoridade que você conquistou e principalmente agora esse prestígio tem um nome a zelar. Então, o que fazer, com quem fazer, onde fazer, você vai ter que ter todo esse zelo e cuidado, porque é seu nome que você vai assinar. Foi ele que levou onde você está. Não esqueçam disso. Faz sentido? Faz muito. Vamos lá. E o mercado em Manaus? De consultoria e gestão, como é que está? E as parcerias e concorrência? Nos conte um pouco. Olha, muito interessante. Porque a gente tem algumas experiências profissionais bem interessantes, né? A gente navegou pelo Brasil, norte, sul, sudeste, conheceram algumas experiências, trabalhos, parcerias, concorrências. E é bem interessante quando os próprios profissionais daqui de Manaus ou de outras situações nos olham com esse carinho e cuidado. Mas a gente tem aí algo bem interessante. O que é que são parceiros? Não tem como você profissionalmente ascender, crescer, não tem como o seu negócio ter uma competitividade, sustentabilidade, se você não tem parceiros. E parceiros muitas vezes é aquele fornecedor que cumpre o que precisa ser cumprido, é aquele não chega nem a ser um concorrente, mas é aquele seu
que atua no mesmo mercado que você e que fortalece o mercado. Aí a gente vem agora para entender que esses parceiros, que até tem um termo técnico na administração chamado stakeholders, né, são as partes interessadas, você tem que saber lidar que nem todos eles vão lhe trazer ganho financeiro, mas eles vão contribuir para esse ganho financeiro. Né? São parceiros, por exemplo, ali que sustentam o seu nome perante a sociedade, são outros parceiros que se relacionam com você. E se você trouxer para a nossa área de gestão e trouxer aqui para a minha carreira, para a área de consultoria e mentoria profissional que o José Manuel atua, não tem como a gente não consolidar o nome sem ter parceiros. Vou lhe dar um exemplo. A gente atuou e atua ainda 16 anos com consultoria profissional de gestão, na parte de estratégias de micro, pequenas e médias empresas. Como é que a minha consultoria, como é que meu trabalho vai conseguir dar resultado se eu não tiver parceiros bons, por exemplo, da área contábil, da área jurídica, da área de sistemas, da área de marketing? Então, se eu não conseguir identificar esses parceiros, o meu trabalho ele fica muito solitário. E o que era para ser um resultado bom, consistente, começa a ficar fragmentado. Agora a gente parte para entender o que é, na verdade, concorrência. Né? Muitas pessoas ainda não entenderam o que é concorrência, elas consideram isso como algo ruim, e outras até, eu chamaria isso de imaturidade, sabe? E não é só uma imaturidade profissional, é maturidade pessoal, intelectual mesmo, cultural. Muitas pessoas ainda olham para o José Manuel Ramos aqui em Manaus e veem que ele é concorrente em todas as situações. Aí eu pergunto, como assim? Vou lhe dar um exemplo. Há algumas consultorias em Manaus que elas esperam a gente falar algo, a gente postar algo e até a gente estar registrando alguns momentos, encontros para irem até lá. Né? E aí me falam, os clientes me falam, os parceiros me falam, eu digo, não, mas tudo bem. Né? Isso faz parte do mercado, não tenha medo disso. Por que, José Manuel, não podem tomar os seus clientes, não podem querer tomar seu espaço? Aí eu digo para as pessoas, como é que você vai tomar um espaço e um cliente de alguém que tem autoridade, propriedade e prestígio, ou seja, confiança de quem está contratando você? Não existe isso. E aí vem a imaturidade entre parceria e concorrência. O que é isso? De repente, vamos imaginar que você que está aí tem uma consultoria voltada para a área de contábeis ou tributária. E eu sou consultor estratégico de uma determinada empresa. Você não é meu concorrente. Você é meu parceiro. Eu vou precisar, se você for competente, se você for o perfil daquela empresa necessita, eu mesmo vou dizer para os proprietários da empresa, ó, a gente precisa desses serviços aqui. Então não tem uma concorrência aí, tem uma parceria. E outro ponto importante, se consultores profissionais, mentores profissionais daquela região não se conversarem, você está enfraquecendo aquela área. Já imaginou se os advogados, os engenheiros não se conversarem nos setores? Então, que amadorismo é esse? Ou que maturidade é essa? Que ao invés de ter parceiros, estão considerando que existem concorrentes a ponto de querer o lugar do outro, a ponto de tomar o lugar do outro. O mercado ele tem lugar para todos. O mercado ele tem clientes para todos. E aí onde é que, então, José Manuel, que cada um vai ter o seu espaço? Como você costuma se apresentar, o que você costuma entregar e, principalmente, né, o marketing chama bem isso, explica bem isso. O que você vende? Ou seja, qual é o seu posicionamento? O que você faz é algo, o que você vende é outro. Então, no momento que o José Manuel tem um posicionamento no mercado, eu estou dizendo quais serão meus concorrentes diretos ou indiretos. Isso não quer dizer que eles não sejam meus parceiros. Vou lhe dar um exemplo. Entre 2014 e 2015, a gente indicou bastante trabalho para alguns parceiros. E depois eu fui percebendo que esses parceiros estavam se distanciando. E aí eu até conversei em determinado momento, falei o que estava acontecendo. E aí deu para perceber na conversa que eles já estavam me enxergando como uma ameaça ou como um concorrente. Aí a pergunta que eu faço é, mas como? Se a gente troca serviço justamente porque aquela área eu não quero atuar, eu não posso atuar, eu não tenho propriedade para atuar. E aí a gente percebe o quanto a imaturidade ainda tem, porque os mercados de profissionais são feitos por mentes maduras, por mentes que sabem o que é parceiro e o que é concorrência. Enquanto a gente não souber distinguir parceria de concorrência e achar que a concorrência é ruim, esse é um grande indicador fatal de que você ainda está imaturo profissionalmente, pessoalmente e até empresarialmente. Muito bem.
Agora vamos mudar um pouquinho aqui. José, agora em 2026 você reposicionou o seu nome e sua marca, né? José Manuel Ramos. Por quê? E o prestigiado e renomado consultor profissional de gestão, agora ele é mentor profissional de liderança e gestão, não é isso? Qual é a causa? Olha, como é importante a gente bater um papo com a realidade, né? O que aconteceu? Você viu agora há pouco alguns cases da área de consultoria que a gente colocou, e tem vários outros, né? E aí é bem importante, a consultoria profissional, ela tem prazo. 1 ano, 2 anos, no máximo 3, dependendo da complexidade do trabalho. E aí o que acontecia com o José Manuel e a JMR? Muitas vezes a consultoria foi entregue, os resultados foram satisfatórios, clientes satisfeitos, porém eles diziam, mas eu não quero você longe daqui, você faz bem para a gente, você faz bem para a direção, você faz bem eu como proprietário de empresa. E aí a gente atuava de outra forma, como assessor. Ou seja, agora o assessor ele analisa junto, olha lá, o consultor profissional de gestão, ele elabora a estratégia, define a estratégia junto com a empresa, ele elabora o planejamento junto com a empresa, ele recomenda uma metodologia para tentar ser implementada e institucionalizada naquela empresa para que os resultados aconteçam. Após a empresa conseguir esse trabalho, a consultoria profissional fez a sua missão, alcançou o seu resultado. Pronto, foi entregue ali um trabalho. Porém, pode surgir depois um outro tipo de consultoria ou um outro tipo de serviço, que é no caso, como a gente trabalha com assessor de gestão. A presidência ou proprietários para a tomada de decisões no negócio. E aí a gente tem alguns clientes também, né, de que a consultoria foi entregue de forma inteligente, os resultados, e a gente hoje contribui para as análises tomar decisões no negócio, porque a gente conhece as mudanças que foram realizadas e as realidades e necessidades daquela empresa. Posto isso, muitas empresas que a gente participou da reestruturação e da estruturação, a gente precisou auxiliar na qualificação da mão de obra. A gente precisou auxiliar, até não de forma direta, né? Ali mesmo com um parceiro, olha lá o parceiro surgindo, com uma parceiro consultoria de gestão de pessoas, com um parceiro consultoria de gente de gestão, e aí a gente contribuiu. E só que tinha um ponto importante, né? A figura do gestor, a figura do líder ainda era algo como se fosse quase mítico, sabe? Como se esperasse vir um milagre, uma estrela do céu e surgisse um bom líder, um bom gestor. Aí mas peraí, eu fui construído, eu fui preparado como gestor profissional, eu fui preparado como liderança, né? Então eu não posso acreditar que as pessoas ainda estão acreditando nisso. Porém, tinham várias outras empresas e bons parceiros que também não acreditavam nisso. Diziam, não, isso tem que ser preparado, tem que ser trabalhado. E aí o que aconteceu? Eu, aos poucos, fui analisando o mercado, analisando essas próprias empresas que a gente contribuiu como estrutura, reestruturação, expansão na estratégia, e percebendo que muitas vezes aquele trabalho que a gente tinha feito, né, de preparar gerentes, de preparar diretores, de preparar controllers, compliance, de preparar ali cargos de liderança e de gestão, estava com a gente, né? A gente tem essa propriedade, a gente tem essa autoridade. E aí eu pensei com muito carinho. Eu falei, olha, vai existir agora um reposicionamento. Que reposicionamento é esse? A JMR ela vai transacionar a expertise dela em ser uma empresa de consultoria profissional de gestão para estruturar, reestruturar, expandir aquele negócio, ela agora vai atuar com toda a propriedade e autoridade como mentoria de liderança e gestão. Para quê? Para desenvolver mentes profissionais de gestão e mentes profissionais de liderança para produzir e entregar resultado nos setores, nos departamentos, nas empresas e nos negócios. E como foi que a gente pensou isso? A gente pensou isso praticamente com o seguinte portfólio. A gente pensou assim, eu posso e devo, por meio de mentorias individualizadas ou em grupos, contribuir para que essas pessoas se tornem gestoras e líder profissional. Assim como aquela empresa que sente que os seus gestores precisam e podem se tornar mais profissionais, produzir melhor, entregar mais resultados, contratar a JMR e o mentor, José Manuel, agora profissional de liderança e gestão como mentoria, para desenvolver essa equipe, desenvolver esse grupo, desenvolver essa liderança para produzir e entregar resultados. Por que a gente fala isso? Porque as pesquisas científicas já estão claras
de que quem produz e entrega resultado é a liderança. E é essa liderança que desenvolve a equipe. E essa liderança que conduz o negócio. E por que que Manaus não chegar nesse nível, já que a gente produziu bastante pelo Brasil e tem uma relação bem interessante com outros centros de negócio? A gente acredita e deve, né, fazer com que Manaus tenha essas mentes de liderança e tenha essas mentes de gestão. Então a gente atua com projetos específicos para empresas que queiram desenvolver os seus gestores para se tornarem profissionais e líderes profissionais na área que aquela empresa precisa de gestão e liderança, assim como o próprio indivíduo. Eu queria me tornar um gestor e um líder profissional, ele pode ter a mentoria da JMR e palestras e conferências e treinamentos específicos de C-Level, que são aqueles voltados para as direções e empresas que queiram atuar cada vez melhor como gestão profissional, como gestor profissional e liderança profissional, porque a gente acredita, viu, senhora Vivian Ramos, na simplificação da gestão e na profissionalização da liderança, para justamente produzir com inteligência, liderar para resultados e simplificar a gestão. Né? Esse é o propósito que, porque nós nos tornamos hoje mentor profissional de gestão, transacionando de toda essa bagagem como gestor profissional de 2000 a 2010, toda essa bagagem de 2010 a 2016 como consultor profissional, atuar com propriedade, com autoridade, responsabilidade, compromisso, como um mentor profissional de gestão e liderança. É bom? Nós já estamos finalizando por aqui, então eu vou pedir para o mentor, né, José Manuel Ramos, para deixar qual a mensagem que ele pode deixar para os profissionais e para as pessoas. Olha, eu sou fã do Fernando Pessoa, né, poeta português, né, e ele tem uma frase muito interessante sobre valer a pena. Mas antes dessa frase, o nosso poeta aqui, lá de Barreirinha, Tiago de Mello, ele também tem uma frase muito interessante, que é justamente quando a gente olha para os negócios e vê um reposicionamento. Né? O reposicionamento de uma marca nada mais é que o mercado está dizendo: eu preciso dessa inteligência, eu preciso desse profissional, eu preciso dessa marca. Mas a forma como ela está atuando, ela pode até continuar boa, competitiva. Mas eu, como mercado, eu gostaria que ela contribuísse comigo, ou seja, aquela marca, de uma outra forma. E aí aquela marca, aquela empresa, ela se reposiciona e continua forte, atrativa, produzindo e sendo representatividade no mercado. Essa frase do Tiago de Mello é: eu não tenho um novo caminho. O que eu tenho de novo é o modo de caminhar. O professor José Manuel Ramos, ele jamais vai deixar de ser consultor profissional de gestão. Ele jamais vai deixar de ser um profissional apaixonado por gestão, negócio e liderança. Um professor apaixonado por sala de aula. Não vou deixar. Eu estava caminhando como consultor profissional de gestão. Né? E agora? Agora a gente vai ter um outro modo de caminhar. Qual seria esse? O mentor profissional de gestão. Com a mesma paixão, com a mesma vontade, agora entregando um novo produto. Os serviços de forma inteligente que estava sendo entregue nas consultorias, agora serão, nas consultorias profissional de gestão, com estratégia de estruturação, reestruturação e expansão, agora serão entregues nas mentorias de liderança, para desenvolver líderes, ou seja, gestores de empresas ou pessoas que também queiram se tornar gestor profissional ou líder profissional. E a mensagem do Fernando Pessoa é: escreva a sua história, que a vida vai permitir e provar que você vai ser sublime nessa história. Tá bem? Tá bem, então hoje a gente encerra, né, um episódio especial do Pod do Zé, e a gente vai ficando por aqui e agradece sua participação. Muito obrigado.